Espírito Santo, eu usa. acho que desde semana passada que eu estou meditando nessa passagem, que na verdade estou com muito no coração por alguns momentos do passado. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em Romanos 5. Na verdade, sempre foi muito difícil para mim falar. Do versículo 1 ao 5. Quem achou diz amém. 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 Posso ler? Versículo 1. Tendo sido, a epígrafe diz, paz e alegria. O versículo 1 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança em caráter aprovado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Podem sentar, em nome de Jesus. Amém, Deus. Aleluia. Obrigado, Deus poderoso, por essa poderosa sua palavra. No versículo 1 diz que tendo sido, pois, justificados pela fé. Mas o que é ser justificado? O que é ser justificado por Deus? É uma pessoa que era culpada de algo e ser inocentada. E nós sabemos que ser justificados pela fé não é qualquer caminho. O mundo diz, né, que todos os caminhos levam a Deus, mas na verdade não. Jesus disse em João 14:6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. E temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E Ele é a nossa paz. No dia bom, no dia ruim. Oh, glória a Deus. É verdade, Senhor. Aleluia. Eu sei que recentemente o Senhor tem levado a irmã Antônia também. Eu sei que a família dela tem passado, a igreja também. E eu sei que o Senhor não nos decepciona, eu sei que o Senhor está conosco. Aleluia. Glória a Deus. E por nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que não há outro caminho. Nós sabemos que não há outro lugar melhor do que estar com Deus. E no versículo 2 diz que por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, pela fé em Cristo, né? Em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A própria Bíblia diz que a esperança que se vê não é mais esperança, porque se vê, né? É algo que você está vendo, não algo que você espera. Glória a Deus. Louvado seja Por meio de que obtivemos acesso pela fé a esta graça, e a graça remidora de Cristo Jesus, a graça de Cristo, esse favor imerecido que nós recebemos do Cristo Jesus, na qual agora estamos firmes. Eu creio que todos nós estamos firmes, né? E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E Paulo fala muito sobre isso, né? Nós vemos que na Bíblia, né, tem muitos homens e mulheres como Elias, que passou por uma depressão porque estava sendo perseguido por Jezabel. Teve uma depressão. E o Senhor pergunta a ele, o que tu está fazendo aí? Elias, ele não está aberto. E o Senhor, ele não disse assim para Elias, eu vou te matar porque você é inútil. Eu vou te matar porque você não está mais prestando para mim, porque você está com medo de uma mulher que está tentando te perseguir. Mas o Senhor manda um anjo até ele para alimentá-lo, para ele continuar
continuar caminhando. E ele disse, Senhor, mas ficou só eu, só sobrou eu, Jesus. Mas o Senhor traz o anjo dele para alimentar Elias, né? Nós vemos também José, que é traído pelos próprios irmãos, jogado num poço, né? Sendo traído, sendo tentado dentro de uma casa, de uma cidade, de um país que ele nem conhecia, que nem era da família dele. Glória a Deus. Mas o Senhor permitiu ele passar por aquilo, porque o Senhor sabia que ia ter frutos. E o Senhor ele ia ter frutos daquela tribulação, daquele poço que ele estava passando. E o Senhor não despreza a dor, o Senhor não despreza nenhum tipo de problema ou tribulação que nós passamos. O Senhor nos vê, o Senhor sabe, o Senhor olha para nós, porque Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus de perto. Ele não é um Deus indiferente, Ele não é como os homens, Ele muitas vezes não é como nós, né? Que somos muitas vezes cruéis, muitas vezes falhos e pecadores, mas o Senhor é perfeito. O Senhor é Deus, o Deus de Judá, o Deus de Israel, o Deus dos deuses, o Deus que faz todas as coisas, o Deus que opera, o Deus que cura, o Deus que abate, o Deus que traz a vida também, porque Ele é um Deus de vivos e não um Deus de mortos, né? E assim continuando no versículo 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. E Paulo fala muito sobre isso muitas vezes. E eu meditando lá em casa, lá no quarto, e me fez lembrar de Paulo e Silas na prisão, né, em Atos 16. Quando eles vão fazer uma libertação de uma moça, né, que estava com um espírito de adivinhação. E essa moça dava muito lucro, né, para alguns senhores da cidade. E Paulo e Silas acabam repreendendo o espírito dela, né, como todos nós conhecemos essa história. E eles acabam sendo presos e açoitados, né, injustamente. E a Bíblia conta que quando bate a meia-noite, eles começam a orar e a cantar. E a Bíblia conta que durante a meia-noite, os portões, né, do cárcere são abertos para a glória do Senhor Jesus, através da oração, através do louvor. E eu creio nesse Deus que recebe nosso louvor, recebe nossa oração, quando nós estamos louvando a Ele e agradecendo a Ele. E a Bíblia conta que naquele momento em que eles começam a orar e o terremoto acontece e o cárcere é aberto, a Bíblia conta que tem um homem, né, um carcereiro, né, e esse homem simplesmente quer se matar porque ele acha que todos os prisioneiros, né, foram embora. Mas Paulo disse: se acalme, não se mate. Ele estava colocando a espada para se matar. E ali naquele momento, né, Paulo e Silas diz: não se mate. E aquele homem pergunta, né, e para você ver que eles oravam e cantavam. E não somente libertou, foi uma libertação. Não é só uma libertação, mas da moça. E eu creio também que o carcereiro também, que a Bíblia conta também. E quando esse homem diz que iria se matar, Paulo diz, né, não se mate. E aquele homem pergunta: o que é que eu posso fazer para mim ser salvo? E esse versículo foi o primeiro versículo que eu e minha irmã aprendemos quando a gente era criança, que é Atos 16:31, que diz que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem, não só ele, mas a família dele foi salva para a glória do Senhor Jesus. E a irmã Silvana, né, disse para mim que o tema dessa campanha, né, dessa segunda-feira, é aquele Salmo 91, né, irmã Silvana? Salmo 91, né? E eu creio que a nossa família, que nós estamos guardados sim debaixo da potente mão de Deus, debaixo das asas do Senhor, porque Ele é um Deus fiel, é um Deus bom e é um Pai justo. Glória a Deus. E a Bíblia diz aqui
aqui no versículo 4 que a perseverança, o caráter é aprovado. Nós sabemos que um professor, como diz aquela frase, né, que o professor, quando ele está numa prova, né, ele vai aplicar uma prova, e nós crentes precisamos passar por desertos e vales, né, para que a nossa fé seja provada, para que o Senhor, né, que o valor das nossas obras, o valor, né, daquele momento que nós estamos passando, das nossas lágrimas, como a Bíblia diz, que o Senhor toma as nossas lágrimas do óleo santo dele. O Senhor não despreza lágrimas, o Senhor não despreza choro, o Senhor vê as nossas lágrimas, o Senhor guarda as nossas lágrimas. E Ele é um Deus real. É verdade. A perseverança é um caráter aprovado, né? A gente vê que tem muitas pessoas que buscam sim a Deus somente no momento de dor. Tem pessoas que buscam no momento só quando está bom, né? Mas Cristo, Ele traz esse perfeito equilíbrio de que seja na luta, seja no momento bom, seja no momento ruim. No momento bom a gente agradece quando Deus está nos abençoando, mas nós também agradecemos quando nós estamos passando pela peia, digamos assim, né? Quando nós estamos passando por tribulação. Um caráter aprovado, para que nós tenhamos um caráter aprovado. Nós temos na Bíblia várias vezes homens e mulheres de Deus que passaram por luta, passaram por tribulações e que foram aprovados por Deus, né? Foram salvos por Deus. E o caráter aprovado. A esperança. Nós sabemos que a esperança que se vê não é esperança. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que creu mesmo sem ver, né? Que ninguém jamais viu a Deus, né? Porque se fosse ver a Deus, o rosto de Deus iria morrer, porque a glória é muito grande, né? A Bíblia diz que Moisés subiu, né, no monte, na sarça ardente, e ele não pôde ver, né? Porque a glória de Deus era muito grande. No versículo 5 diz assim: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. E essa esperança, meus irmãos, não é uma esperança mentirosa, não é uma esperança que o mundo dá, porque o mundo, né, já está entregue ao maligno, porque a Bíblia diz que o mundo já é maligno e ele não tem nada para nos entregar. Satanás e a voz de Satanás, né? Só tem coisas ruins para nos entregar, só tem coisas más e podres e nojentas, como ele quer fazer com os servos de Deus, como ele quer fazer com aqueles que decidiram renunciar o seu próprio eu para seguir a Cristo. E a esperança não nos decepciona, o Senhor não nos decepciona, eu tenho plena certeza disso. Muitas vezes nós decepcionamos a Deus, né? Nós falhamos, nós pecamos. Mas nós sabemos que nós temos um advogado, que nós podemos chegar ali na nossa beira, na nossa cama e dizer: Senhor, eu pequei, Senhor, eu sou falha, me perdoa. Senhor, nos ajuda em nome de Jesus. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, né? Por meio de Cristo Jesus no Calvário, né? Ele deu o Filho dele único para morrer. Para o mundo pode ser uma coisa, eu estava até refletindo nessa semana, que eu pensei: Senhor, eu acho que tem algo querendo banalizar a palavra de Deus na minha cabeça, sabe? Achar que Deus que a história de Cristo Jesus é a história da carochinha, é o conto do vigário, mas a verdade não é. Porque as pessoas do mundo estão entregues, né, a uma vida de pecado. E elas estão cegas. E nós que estamos em Cristo Jesus, o Senhor tirou a venda dos nossos olhos. Nós podemos ver e contemplar a verdade de Deus. Aleluia, Jesus. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus tem um papel crucial assim na nossa vida cristã. Porque a Bíblia diz que, acho que é em 1 Coríntios, né, que diz que o Espírito Santo de Deus, ele é o responsável por convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. E por meio dele, nós não podemos ser convencidos, né? Por meio do Espírito Santo de Deus, nós podemos chegar até Deus, né? É Ele quem age em nossas vidas, é Ele quem nos consola, é Ele quem nos reveste, é Ele quem faz, né? Em nossas vidas. E aqui para complementar a palavra de Deus, que eu não consigo falar muito, eu acho que eu estou falando demais. É até 8h30, 8h30, né?
Eu vou falar muito não, Jesus. Mas eu vou contar um pequeno testemunho. Na verdade, há 3 anos atrás,